Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho aqui trazer uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus dê a paz no seu coração nesse dia. Que a bondade, que a graça, que a misericórdia, que a unção de Deus, que ela seja abundante na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus venha abençoar muito a sua vida nesse dia e continuamos perseverando em conhecer a Deus, continuamos a cada momento nos aprofundando ainda mais na palavra de Deus, na presença de Deus, porque o nosso Deus é escudo para aqueles que buscam a Ele. Amém? Nós buscamos a cada dia ter a comunhão com o Pai, independente da circunstância ou situações que venham sobre a nossa vida aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então, continue confiando em Deus, porque o nosso Deus, Ele nunca falhou com o povo dele, com os propósitos dele, Ele nunca falhará e Deus, Ele nunca perde. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração. Deus tem a maneira dele trabalhar. Nós temos que confiar na palavra dele e sermos pacientes. Amém? Deus, ele quer o bem para aqueles que buscam a ele. Amém? Então busque a presença de Deus de todo o seu coração. Se alinhe a sua vida à palavra de Deus. Santifique a sua vida na palavra de Deus, porque Jesus é o único caminho para a salvação da nossa alma. Amém? Nós iremos meditar na palavra de Deus. A nossa mensagem está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós iremos meditar na palavra de Deus. A nossa mensagem está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. No versículo 4 diz assim: nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, significa o inimigo, Satanás, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, irmãos? Então aqui nessa passagem, nesses versículos, tem algumas coisas que são muito importantes nós observarmos. A Bíblia fala aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? Então, o objetivo de Satanás, irmãos, é cegar o entendimento daquelas pessoas que estão na incredulidade, aquelas pessoas que são incrédulas, que não creem que Jesus está vindo para buscar a sua igreja, que elas acham que a vida é apenas aqui nessa terra, que depois que morrer acaba-se tudo. Amém? E essas pessoas estão cegas espiritualmente. Cegas por quê? Porque o objetivo do diabo é impedir que as pessoas conheçam a luz do evangelho de Cristo. Ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Amém? Então Satanás, ele trabalha ardilosamente, trabalha sutilmente, para que o homem não conheça, os incrédulos não conheçam, não receba a manifestação da luz de Deus na sua vida. E consequentemente, irmãos,
uma pessoa incrédula, uma pessoa que ela não crê na palavra de Deus, ela não crê que Jesus veio ao mundo, ela não crê que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Ela não crê que Jesus ele irá buscar a igreja dele. Amém? Essa pessoa está cega espiritualmente. Ela está cega porque o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento dessas pessoas. Amém? Muitos andam assim, não creem na palavra de Deus. Tem aqueles que têm a ousadia de zombar da palavra de Deus, das coisas de Deus. Ai deles. Ai deles. Amém, irmãos? Porque se essas pessoas não se arrependerem, o juízo de Deus será iminente sobre essas vidas. Ainda que essas pessoas desfrutem de algum prazer aqui nessa vida, desfrutem de alguma posição na sociedade, mas se elas não se arrependerem, no dia do juízo final, elas receberão, ali o juízo de Deus. E Deus que é juiz para julgar todas as coisas. Amém? Então nós entendemos aqui no versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 4, que nos quais o Deus desse século, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Então nós estamos vendo o operar de Satanás. Satanás ele trabalha, irmãos, para que o homem não receba a palavra de Deus, porque o diabo ele sabe que o tempo dele está chegando. O tempo dele ser lançado no lago de fogo e enxofre está chegando. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Amém? Ele não quer que as pessoas, que aquelas que estão no mundo, recebam a palavra de Deus. Amém? Então, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Quantos estão assim hoje? Quantos estão se apegando a uma imagem feita de madeira, feita de gesso? Amém? Uma imagem que não pode falar, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mãos, mas não apalpa. Uma imagem que não pode fazer nada. Quando estão apegando essas coisas, se apegando a amuletos, amém? Entendendo, achando que isso vai trazer salvação, que vai trazer algum livramento para sua alma. Mas estes também estão com o seu entendimento cego, com o seu entendimento obscurecido. Amém? Porque um dos objetivos de Satanás, é levar a pessoa para a idolatria. A pessoa idolatrar, adorar uma imagem, adorar, às vezes, uma tradição que tem passado na família toda. Amém? Então a pessoa faz uma imagem, a mesma madeira que ela constrói um móvel, que ela constrói, às vezes, uma casa, ela faz um ídolo para ela e se curva diante desse ídolo. Amém? Então estes também estão com o entendimento cegado, porque o diabo ele quer isso, ele não quer que o homem se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus. Amém? E no versículo de número 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então nós somos vasos de barro. Aquela pessoa, você, meu amigo, que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, você é um vaso de barro. Amém? Mas nesse vaso de barro, como diz aqui, nós temos um tesouro. E esse tesouro é o poder de Deus, é a presença de Deus que está na nossa vida. Amém? Não para a nossa glória. Porque Deus, se Ele quisesse, Ele pediria aos anjos dele para poder anunciar o Evangelho. E eu creio que os anjos iriam fazer isso com uma satisfação, com um prazer muito grande. Mas Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Amém? Deus, Ele na grandeza dEle, no poder dEle, na majestade dEle, na onisciência dEle, Ele veio habitar, Ele escolheu habitar em vasos de barro. Amém? Porque a nossa estrutura, irmãos, é apenas barro. Quantas pessoas se enchem de uma arrogância, de uma prepotência, de uma soberba, e não entende que é apenas um vaso de barro, que Deus ele nos levantou do pó. O pó serve para quê, irmãos? Eu creio que na sua casa aí você deve ter um aspirador de pó, um espanador de pó, amém?
Às vezes quando o seu carro está empoeirado, você vai lá, pega um pano molhado e passa para tirar o pó. O pó serve apenas para quê? Para ser descartado. Mas Deus desse pó levantou o homem, que é a coroa da criação dele. E mais ainda, ele escolheu habitar dentro do homem. Mas quando este recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, o que nós estamos vendo hoje, essa situação que tem acontecido na nossa sociedade de uma maneira geral. As pessoas querendo tirar coisas da Bíblia, as pessoas querendo acrescentar algo na Bíblia, querendo tirar aquilo que às vezes confronta o pecado delas, né? Porque todos os momentos da nossa vida, irmãos, nós somos confrontados. Amém? Deus, ele deixou a palavra dele como uma direção para nós. Se nós cremos em Jesus, se nós recebemos a Jesus como o Senhor da nossa vida, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Amém? Nós temos que andar nos ensinamentos de Jesus. Amém? Mas hoje o que nós estamos vendo é as pessoas querendo zombar das coisas de Deus. E de Deus ninguém se zomba. Amém? Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. São exemplos de juízo que Deus trouxe sobre a humanidade por conta da sua rebelião, né? Da sua desobediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. Independente de quem esteja no controle, no poder de uma nação. Amém? Hoje nós estamos vendo essa convulsão social, as pessoas de uma maneira geral, até aqueles que se dizem cristãos, apoiando aquilo que é errado. Amém? Estão cegas espiritualmente também. Amém? Se uma pessoa que conheceu a Jesus e recebeu a Jesus, ela tem um discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É a pessoa saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. A igreja ela não tem partido político. A igreja ela não é alienada. O que é alguém alienado? É alguém que ela pula dentro do precipício junto com aquela pessoa que ela se alienou. A igreja ela tem princípios. E quando nós temos princípios, nós escolhemos aquilo que se aproxima, né, da direção da palavra de Deus. Amém? Então nós estamos vendo isso hoje. Muitos que se dizem conhecedores da palavra de Deus apoiando aquilo que é errado. Agora, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses nós temos que orar por eles. Porque esses estão cegos espiritualmente, não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós temos que entender também, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. Como eu tenho falado aqui, às vezes eu converso com alguns irmãos que vêm perguntar a respeito dessa situação. Irmão, não adianta discutir, não adianta uma pessoa que ela não tem o entendimento da palavra, não adianta nós queremos colocar as coisas espirituais. Amém? Porque a Bíblia diz que o homem natural ele não discerne as coisas espirituais, porque essas parecem loucura. Nós temos que orar para que as pessoas que estão com o entendimento obscurecido, porque Satanás os cegara espiritualmente, que essas pessoas venham se arrepender, venham voltar os seus corações para Jesus e entender o que está acontecendo na nossa nação hoje. Amém? Não é por conta de um partido político, não é por conta de um homem, amém? Mas sim por conta de uma opressão espiritual que quer tomar conta do Brasil, amém? Que quer trazer, né, situações que vão comprometer o futuro da nossa nação. Amém? Porque o diabo, Satanás, ele trabalha dessa maneira. Satanás, ele quer escravizar o homem. Amém? Satanás, ele quer deixar o homem na miséria. Mas lembrando, em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
Não deixe a tribulação angustiar o seu coração. Perplexo, mas não desanimar, não desanime. Deus está no trono dele. Deus está no controle de toda a situação. Perseguidos, mas não desamparados. Jesus Cristo, ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É o homem que deixa Deus, não Deus que deixa o homem. Abatidos, mas não destruídos. Deus, ele sabe o limite, irmãos, que nós podemos suportar de situações, de adversidades. Amém? Deus, quando o povo saía do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. E ele disse para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Naquele momento, Deus deu ordem para que Moisés tocasse o cajado dele naquelas águas do Mar Vermelho e o mar se abriu. O milagre, irmãos, o impossível, isso é por conta de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, orar, consagrar a nossa vida, interceder. Amém? Então, que essa mensagem ela venha abençoar a sua vida, que você que está recebendo essa mensagem, você que é conhecedor da palavra de Deus, você que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, que você nesse momento você venha abrir os seus olhos espirituais. Amém? É claro, irmãos, como cidadãos nós temos que lutar pelos nossos direitos. Amém? Nós temos que buscar aquilo que é correto para a nossa vida, para a nossa nação. Amém? Porque muitos pais querem ver um futuro melhor para os seus filhos. Amém? Então, a Bíblia diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós temos que ser cidadão dos céus, andar conforme a palavra de Deus, mas também nós temos que cumprir as nossas obrigações como cidadãos aqui na terra, ser pessoas do bem. Amém? Ser pessoas que querem aquilo que é correto, aquilo que é direito. Amém? Então que Deus venha abençoar a sua vida. Então se você puder agora, eu queria fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traga um entendimento em cada coração. Pai, nós vimos na tua palavra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Pai, quantas pessoas estão na incredulidade, não creem, não recebem. Quantas pessoas que nós falamos do teu amor, mas essas pessoas estão com uma ideologia religiosa na mente, estão presas a um ritual. Meu Deus, então no nome de Jesus que o Senhor venha ter misericórdia dessas vidas. Pai, neste momento eu profetizo a tua bênção, a tua salvação, a tua paz sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.